Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. Agora 8h43, o governo está preparando umas estratégias para tentar pôr fim à extensa fila de espera de 1.200.000 pedidos por benefícios do INSS e conseguir colocar em funcionamento o novo sistema do órgão, já com a incorporação das mudanças aprovadas na reforma da Previdência. 2 meses após a promulgação das novas regras, integrantes do governo decidiram traçar um cronograma de ação. As alternativas em estudo envolvem remanejamento de servidores que cuidam de aposentadorias em outros ministérios para ajudar na força-tarefa. Também se avalia a contratação de terceirizados para atuar no atendimento ao público nas agências do INSS, liberando funcionários do órgão para trabalhar nas análises dos benefícios. O INSS informou na terça-feira que não havia previsão de normalização nas análises dos pedidos. Dentro do governo, porém, a avaliação é de que não é mais possível lidar com o problema sem o estabelecimento de prazos específicos. E hoje, no Café com Política, é justamente sobre esse assunto que nós vamos falar. A gente está recebendo aqui o advogado, especialista em direito previdenciário e tributário, Nazário Nicolau. Muito bom dia para o senhor. Bom dia, Thalita. Bom dia, ouvintes. Bom dia, bem-vindo. Para a gente começar, Nazário, nós temos aí essa paralisação aí total dos sistemas de aposentadorias e dos pedidos aí. A gente noticiou isso ontem, está noticiando o desdobramento disso hoje. Para o cidadão que já reúne os direitos para se aposentar, aí ele entra no INSS com a papelada, com a burocracia toda e tá lá, a ver navios, fica esperando toda a vida pro benefício que não sai. O que esse cidadão pode pleitear? Ele pode pleitear alguma coisa se ele já reúne direito e o governo tá paralisado? Primeiro a gente tem que esclarecer um detalhe muito importante sobre esse assunto. Isso é um problema que não vem de agora, né? O Ministério Público, aliás, em abril de 2019, agora notificou o governo para informar o governo que havia um déficit de funcionários enorme no INSS de aproximadamente 10 mil servidores no âmbito federal, nacional todo. Então havia um problema histórico que precisava ser saneado. Inclusive nessa nota do Ministério Público, eles informam que em muitos casos passavam-se à época de 12 meses para avaliar uma aposentadoria de um cidadão. Então é um problema já muito grave que existia naquele momento. Quando da reforma da Previdência, isso piorou ainda mais, porque a gente tinha poucas hipóteses de aposentadoria, passamos a ter mais 6 e mais grave do que isso, o governo não se preparou para após a aprovação, isso passar a imediatamente ter a eficácia, porque eles exigiram que a lei, né, a emenda constitucional 103 passasse a produzir efeitos no dia posterior, mas não prepararam um sistema que viabilizasse isso para as pessoas. Então as pessoas estão a ver navios em relação a esses novos benefícios. Agora as pessoas que tinham direito ao benefício anterior, elas ainda têm regras e metodologias que façam e calcular via sistema nosso ainda funcionando, mas com essa grande demora, porque há essa nossa restrição de concessões de benefícios. Sem contar, né, Nazário, na falta de eficiência do sistema digital do INSS, porque ele quase não funciona e isso também atrapalha muito os postos presenciais, né? As pessoas, quando fazem a perícia, elas recebem informação, uma guia dando o site e um número específico para que ela possa acessar o sistema digital. Mas esse sistema não funciona, então todo mundo precisa voltar ao INSS, o que faz com que o serviço fique cada vez mais acumulado. Isso é verdade também. Nós temos um problema de estabilidade no sistema do INSS. Você tem um portal até bem interessante. Quando ele está funcionando, ele é um portal muito importante para o cidadão. Ele tem acesso a todas as informações dele. Antes da reforma da Previdência, ele podia inclusive simular a aposentadoria dele com direito. Era bem interessante. O grande problema é que ele não ficava muito online, funcionando de maneira adequada, porque ele tratava de agendamentos, de verificação de dados, e essas pessoas tinham bastante dificuldade, e ainda tem, agora pior ainda, de ter esse tipo de acesso para poder viabilizar. E o mais difícil para essas pessoas é que quando eles procuram, em razão desse problema, a própria agência, a agência em muitas situações dá informação para ela que ela tem que procurar via site e tenta restringir esse acesso do cidadão às informações diretamente na nossa agência. Até porque nós temos esse déficit que eu disse anteriormente e o governo, aí na data prévia que vocês acabaram inclusive de
passar a informação, reduzindo ainda mais a quantidade de cidadão para poder trabalhar nessa linha de frente na Previdência. Você passou um dado aí agora há pouco que me chamou muito a atenção, de que há casos em que se demora 12 meses para analisar o pedido de aposentadoria de um trabalhador. Aí, no caso desse trabalhador, às vezes, que fica lá esperando 12 meses para ter o pedido de aposentadoria dele, muitas vezes o cidadão já sabendo que ele atende a todos os requisitos para aposentar e que fatalmente essa aposentadoria vai vir. Mas é claro que enquanto isso ele continua trabalhando, continua contribuindo, sendo que ele poderia já estar aposentado. Esse cidadão tem direito a alguma compensação, receber os atrasados? Como é que funciona isso? E se ele não receber porque demoraram na análise, por exemplo, ele pode buscar a justiça? Perfeito, isso é bem importante a gente esclarecer aos nossos cidadãos, especialmente nessas regras novas. Eu recomendo aos nossos ouvintes que, se eles preenchem requisitos para aposentar, sempre requeiram o benefício. Por um motivo muito simples, porque aquele é o marco temporal que passa a ter o direito dele. Logo, mesmo que se demore esse tempo todo, esses 12 meses, eles acabam pagando, inclusive administrativamente, esses benefícios todos retroativamente. É inclusive o argumento do governo que não há prejuízo à sociedade. Eu tenho uma visão completamente distinta, porque nós estamos discutindo pensão e aposentadoria. Aquela pessoa não precisa desse benefício para daqui 12 meses. Ela precisa do benefício imediatamente. Mas ela pode sim viabilizar, vai receber esses benefícios. E mais do que isso, ela pode procurar inclusive um profissional da área após 60 dias de ausência da resposta se há ou não há direito pelo INSS, para que ele procure o Poder Judiciário, para que obrigue o INSS a dar uma resposta em tempo hábil, em tempo legal, porque há hipóteses de mínimo duração de um processo administrativo para o cidadão ter uma resposta do INSS. Nazário, não é contraditório? Nós trouxemos, como o senhor citou agora há pouco, a informação do Dataprev em que o governo está demitindo as pessoas, já anunciou essa demissão em massa. Mas o governo fala também que vai fazer novas contratações para poder fazer esse mutirão. Isso não é contraditório? É extremamente contraditório. Aliás, infelizmente eu tinha, até a última vez que eu vim aqui, dado um prazo para o governo de 12 meses, esse prazo encerrou e eu posso passar a fazer algumas críticas, principalmente nesse âmbito previdenciário. É extremamente contraditória a metodologia do nosso governo federal em trabalhar, aliás, em todas as áreas. Eles não têm uma unicidade de informação, eles, igual nós estamos aqui passando um dado de redução de funcionários com problemas gravíssimos para conceder benefícios, e eles vêm com dados de demitir em um setor e contratar temporariamente. Isso, na minha visão, é muito mais com um viés de precarizar a relação do trabalhador com o ente federativo e reduzir direitos do trabalhador, do servidor público, porque ele vai estar com um contrato precário, temporário e não estável como eles estão agora, para que eles passem a trabalhar mais para ganhar menos. A gente está conversando com o advogado especialista em direito previdenciário e tributário Nazário Nicolau, falando a respeito dessa paralisação dos processos de aposentadoria no Brasil, quem está tentando entrar aí com os processos e não está conseguindo. Você dizia pra gente, Nazário, que a reforma da Previdência, ela acentuou esse problema. Por quê? Ela acentuou pelo simples motivo que os benefícios anteriores continuam a ser requeridos e continuam com um problema gravíssimo de 12, 8 meses para serem concedidos, até mais, dependendo da situação. E acentuou muito porque você não tem um sistema que viabilize as concessões, análises, inclusive com nota do Ministério da Previdência, aliás, o Ministério da Economia, dizendo que o servidor que trabalha no órgão do INSS não pode manualmente fazer o cálculo do benefício desse cidadão nos cálculos novos, que está proibido de ser feito para corrigir um problema do sistema. Então, essas pessoas todas estão ingressando quando elas conseguem, porque não tem a opção no sistema que ela faça o pedido conforme os novos pedidos de aposentadoria. Ele vai ter que fazer o pedido conforme os pedidos anteriores, para ele fazer esse marco temporal que eu estou dizendo, e ele fica represado, e represando assim, quando viabilizarem que o sistema volte a funcionar, você vai imaginar a quantidade de benefícios a mais que vão estar lá para poder serem avaliados. As pessoas estão fazendo uma poupança forçada nisso aí, né? Porque mais dia, menos dia, essas aposentadorias vão sair. Eu costumo dizer que não, por um detalhe.
elas precisam sobreviver, né? Então elas estão pagando dívidas, fazendo empréstimos e depois vai vir um dinheiro apenas corrigido para que ela pague um banco que está lhe cobrando juros. Que são muito mais altos do que a correção que eventualmente ela vai receber, né? Perfeito. O senhor acha que o governo vai conseguir regularizar a situação? Eu não tenho essa expectativa tão rápida, né? Eu acredito até que se de fato eles fizerem esses contratos temporários que eles estão dizendo que vão fazer, talvez eles consigam fazer isso para meados do fim do ano. Não penso que eles consigam estabelecer a meta que eles tinham de 30 a 60 dias conceder o benefício, ou em alguns casos o benefício automático, não. Pelo menos por enquanto o sistema demonstra pra gente que eles não estavam preparados, discutindo uma previdência há mais de um ano, eles não estavam preparados. Eu não acredito que eles vão conseguir se preparar num período tão curto. A Thalita e você levantaram com muita propriedade a questão da dificuldade no acesso das pessoas ao sistema. Recentemente uma pessoa da minha família, inclusive, passou por isso para tentar ver se tinha direito à aposentadoria, enfim, tentou fazer isso por meio do sistema do INSS online, e foi uma complicação tão grande que a pessoa desistiu e acabou procurando uma agência porque viu que realmente não tinha jeito. Aí eu te pergunto o seguinte: nós vivemos num país em que as dimensões territoriais são imensas, nós temos uma grande população, tem muita gente procurando o direito de aposentadoria, sobretudo com o advento da reforma da Previdência, muita gente procurou também esse direito. Se a gente planejasse efetivamente, era possível ter um sistema que funcionasse adequadamente? A gente tem algum exemplo bom, por exemplo, de outros países onde o sistema online ele funciona e o cidadão é devidamente respeitado quando procura isso? Na verdade, um sistema digital, ele em muitas situações ele podia fazer esses cálculos automáticos. Inclusive essa simulação, igual eu estava dizendo, existia no sistema, no programa anterior, né? Ele só tinha duas hipóteses, né? Aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria por idade pelo sistema, né? Regra geral. E ele apresentava o cálculo do benefício para aquele cidadão que estava em dúvida. Se valia a pena ou não. Tinha lá a situação de simulação de cálculo de benefício. Agora, se você clicar, porque o item ainda existe no programa, mas se você clicar hoje, lá diz que não há mais hipótese de simulação enquanto eles não estabelecerem um novo programa. Então nós temos uma dificuldade, inclusive, da pessoa saber se tem ou não tem direito, porque a maioria dos nossos cidadãos, eles não têm esse tipo de informação, igual muito bem colocado por você, se há ou não há direito, quanto tempo que ele tem, quais são as hipóteses de aposentadoria. Estão procurando pessoas para poder viabilizar isso. Agora, o sistema com TI razoável, você conseguiria montar um sistema de programação que funcionasse inclusive automático, que ele puxasse os dados, como existem programas, inclusive que advogados utilizam, né? Eu tenho programa, por exemplo, meu escritório, não vou fazer propaganda, mas que a gente pega os dados do INSS, lança no sistema e ele apresenta as hipóteses de aposentadoria automaticamente, com valores, quais são as hipóteses, com simulações. Então, isso não tem tanta dificuldade porque ele já existe, inclusive no próprio Brasil. Eu não preciso nem sair daqui para dar um exemplo de fora, para poder estabelecer isso, não, porque são vários programas e simuladores no país que funcionam automaticamente. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Perguntas objetivas e respostas igualmente objetivas. Combinado, Nazário? Combinado. Modelo ideal de previdência no Brasil? Previdência vinculada à distribuição de renda. Capitalização. Capitalização é uma necessidade de complementação. Repartição. Repartição, vejo que é um modelo de repartição simples necessário para que o país funcione. Idade mínima. Necessidade de toda e qualquer previdência para se funcionar. Aposentadoria pública ou privada? Penso eu que pública, pela nossa garantia do sistema. Previdência, assistência social ou poupança do trabalhador? Hoje é mais assistência social do que previdência propriamente dito. Advogado especialista em direito previdenciário e tributário, Nazário Nicolau, foi o nosso entrevistado de hoje no Café com Política. Muito obrigada pela entrevista.